Bom dia, Psis. Tudo bem? Vamos falar aqui sobre o que nós abordamos sobre a aula ontem, só um review, né, para fixar um pouco a matéria, onde nós falamos o complexo de castração, né? E se a gente for para biologia, medicina, a gente está falando do sentido biológico, né, onde a castração é aquele ato de remover ou inativar as gônadas, né, os testículos dos machos. Ou os ovários das fêmeas, é o que provoca a interrupção e a função reprodutiva do ser humano, tá bom? Já no conceito de psicanálise, é aquele sentimento inconsciente de ameaça quando ela tira a diferença anatômica entre os sexos, tá bom? É uma ameaça, é um medo, tá bom? Por isso essa constatação das diferenças entre os sexos traz essa ameaça pra gente, né? E aí a gente fica transitando nesse ambiente. Dentro da psicanálise, esse sentido teórico, né? Embora o termo é biológico, Freud e Lacan vão usar esse termo de castração com um significado simbólico, não é físico, tá? Que é o reconhecimento da falta, da completude, de poder de objeto. A limitação imposta pela lei, pelo real, pela realidade, por exemplo, né, que a gente vai ver no pai, no complexo de Édipo, que interdita, atravessa o desejo da mãe, né, interdita, interrompe, entra no meio do desejo da mãe, né, e nisso traz o fundamento da subjetividade. Surge a subjetividade do sujeito aqui, pois o sujeito se constitui a partir dessa falta simbólica. Tá bom? Em Freud, a castração ela é uma ameaça sentida pela criança desde a perda do falo, né? E o falo pra gente, ele simboliza o poder, como eu disse na aula, né? O falo está linkado, nos direciona a poder, a entender que estamos falando de poder. A criança, ela tá ali monitorando aonde está o poder, tá bom? Essa experiência ela acontece com a criança entre 4 e 5 anos, tá? Freud vai falar a primeira vez disso no seu texto sobre as teorias sexuais de 1908. É diferente entre meninos e meninas, vamos ver por quê? Meninos, acontece entre 4 tempos, né? Sendo que o primeiro tempo o menino não identifica a diferença genital, não há diferença entre os sexos. No segundo tempo, vem as ameaças verbais, né? Os pais em relação à criança, quando a criança tá ali naquele ato de brincar, masturbatório com a genitália, e o pai, olha, vou cortar, né? Vou dar pro gato, não pode mexer aí. Essas ameaças verbais leva a criança para um outro patamar com esse medo de perder, tá? Ele passa a ter o medo de perder por causa da ameaça e o medo de ser flagrado tocando, né, nos seus órgãos, né, tocando na genitália, né? Já o menino, no terceiro tempo, ele vai constatar, num determinado momento, a diferença nas genitais. Ele vai perceber que ele tem, que a irmãzinha não tem, mas que a irmãzinha tem o clitóris. Então ele olha aquele clitóris e ele entende que é pequeno, mas aquele clitóris vai crescer. A minha irmãzinha tem, o dela vai desenvolver, né? De repente o menino se vê, aí a gente tem a hipótese de vir a ter um membro. Ela pode vir a ter, ele vai crescer, ele vai desenvolver. Depois a gente vai pro quarto tempo em que ele percebe que a mãe também não tem. E se a mãe não tem, ela pode ter sido castrada. Surge então aí o que a gente vai chamar de angústia de castração. Porque se a minha irmã não tem, a minha mãe não tem, alguém cortou, vão cortar o meu também, né? Ele cresceu e ela perdeu. O clitóris cresceu e ela perdeu, tá? Se ela perdeu, eu também posso perder. Esse é o tempo final do complexo de castração e o complexo de Édipo no menino, tá bom? O menino vai escolher então manter o seu órgão, abdicar do seu amor incestuoso pela mãe e vai achar pra si, né? Ele vai estar entrando sim no complexo de Édipo, tá? Na menina, né? Ao contrário do que acontece com o menino, na menina,
O Édipo se inicia com o fim do complexo da castração. E os tempos são diferentes, e são 3 tempos, né? No primeiro também não tem diferença, né? Ela tem o clitóris, ela pensa que vai crescer. Mesma questão do menino, ela não vê diferença ali nas genitálias, né? O clitóris irá crescer, o clitóris é o meu pênis. No segundo tempo, o clitóris é pequeno demais para ser um pênis. Fui castrada, perdi o meu pênis. Então esse é o segundo tempo da menina. Percebe que a mãe também foi castrada. Esse é o terceiro tempo. Quando ela percebe que a mãe também não tem, a culpa é da mãe. Encerra-se assim um complexo de castração na menina. Ela passa a culpar a mãe por não ter. A mãe perdeu, alguém cortou da mãe, vão cortar o meu também. Eu não tenho porque ela não tem. E aqui inicia-se o Édipo da menina. Tá bom? Bem, esse é o complexo de castração. No próximo vídeo eu vou abordar o complexo de Édipos e as 3 possíveis saídas, conforme a gente viu em sala de aula.